Fala aí, tudo certinho com vocês? Por aqui tá tudo certo também. Eu sou Fábio Zang, sou fotógrafo de retratos, de publicidade e de moda e também sou professor de fotografia aqui no portal da AV Makers. Nesse Dica de Fotógrafo de hoje, a gente vai falar sobre luz do sol. É isso, como que a gente pode fazer retratos usando a luz do sol a favor, a luz do sol contra, num lugar interno, numa externa, como que a gente pode compreender essa luz e extrair o máximo da nossa fotografia. Você já sabe que o conteúdo é de primeira, então deixa o seu like, se inscreve se você ainda não for inscrito e ativa as notificações para você não perder mais nenhum conteúdo que a gente posta semanalmente por aqui. Bora lá! Fotografia é luz, e o fotógrafo tem que entender de luz. O fotógrafo não pode apanhar da luz do sol, o fotógrafo não pode apanhar de uma luz que vem com textura quando tem interferência de folha, de uma janela, de um difusor, de uma cortina, por exemplo. Então nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre esses fatores e entender como que a gente pode interpretar melhor a luz do sol e usar isso a nosso favor. Bom, fotógrafo, como já falei aqui, tem que sacar sobre luz. E tem que entender também que o sensor da câmera enxerga a luz de uma maneira diferente que os nossos olhos enxergam. Principalmente porque os nossos olhos conseguem compreender mais ou menos 20 pontos de luz, ou seja, 20 EVs, 20 f-stops da câmera. Enquanto que a maioria das câmeras está ali entre 11 e 16, 17, aquelas muito caras que a gente nem tem condição de comprar. Então, o nosso olho percebe a luz de modo diferente do que o sensor da câmera, principalmente por esse motivo, mas não é só esse, tá? E as nossas câmeras, elas têm algo chamado fotômetro. Fotômetro, ele é responsável por ler a luz e nos apresentar essa luz de modo que a gente possa entender se está muito claro, muito escuro ou se está no zero, no cinza médio, que é aquele cinza que reflete 50% da luz. O cinza médio é a garantia que a minha foto não vai ficar nem muito escura, nem muito clara. E para o fotômetro nos dar essa informação, a gente tem que contar para a câmera a maneira com a qual ela vai medir a luz. Existem duas maneiras principais de ler a luz. O modo pontual, que é um pontinho parecido com o ponto que a gente usa para focar, que fica no centro da câmera. Então a medição pontual vai usar essa pequena área para medir a luz. Então eu não estou medindo a luz da foto toda quando estou usando o sistema pontual. Eu só estou medindo a luz daquele espacinho ali no meio do meu quadro que está apontado para algum lugar. Então se eu quiser, por exemplo, medir a luz da área de sombra, o ideal é que eu aponte esse espacinho da câmera, esse pontinho da câmera, para a área de sombra. Se eu quiser medir a parte de mais luz, eu aponto esse pontinho da câmera para a área de mais luz. Quando eu estou usando a medição matricial, ela já vai levar em consideração a maior parte do quadro da fotografia, não importa para onde eu estou apontando a câmera, não importa onde está o centro da câmera. A medição matricial vai ler o quadro todo, interpretar pelo software da câmera e me oferecer a medição no fotômetro ali, o que ela acha que é ideal em zero, levando em consideração todo esse espaço e esse processamento que o software faz. Eu uso muito mais a medição matricial, mas quando eu quero entender exatamente o contraste de luz e sombra, como nesse caso aqui, eu vou optar por fazer a medição pontual. Eu seleciono isso na minha câmera, cada câmera é de uma forma, então é interessante que você leia o manual da sua câmera para saber onde que você faz esse ajuste. E aí eu aponto para a área de mais luz, pressiono aqui o botão do foco, ó, na metadinha, olha só, pressiono na metadinha sem apertar tudo e disparar, e olho para o fotômetro. O fotômetro vai me dar se está em 0, em mais 1, em menos 1, enfim. E aí eu jogo para a sombra e dou essa meia pressionada. Se a sombra está lá no menos 3, significa que eu posso perder algum detalhe ali. E se quando eu coloco na luz passa de mais 3, significa também que eu posso perder algum detalhe ali. Aí eu tenho que pensar, o que eu posso perder ou não, eu tenho que fazer uma escolha. Então quando eu estou fotografando, eu tenho que pensar se eu quero tirar a foto na câmera mais próxima do final possível
ou se eu vou garantir um arquivo que depois na edição eu posso pensar o que eu vou fazer. E para conseguir isso, é interessante que você conheça muito bem o seu equipamento, como que o seu equipamento interpreta a luz, como que ele mede a luz, até quando para mais que ele aguenta sem estourar, até quanto para menos, se você prefere medição matricial ou pontual, por exemplo. Então, a gente pode observar dois caminhos aqui. Se eu, na hora de fotografar, eu já sei o que eu quero daquela foto, então eu tenho que pegar e fotografar mais próximo daquilo que eu imagino para ela. Agora, se eu estou fazendo uma foto onde eu quero depois, na edição, saber se eu vou fazer ela mais low-key ou mais clara, eu tenho que fotografar garantindo que o meu arquivo vai ter alcance dinâmico para eu fazer o que eu quiser com a fotografia. Não tem jeito certo, não tem jeito errado, você não vai ser melhor fotógrafo ou fotógrafa escolhendo uma dessas maneiras para trabalhar. A gente tem que conhecer o recurso para usar independente da situação. Então olha que interessante, nessa aula aqui eu fiz dos dois jeitos. E eu garanti ainda dessa forma um arquivo mais próximo do final possível já na câmera, mas também com condição de edição, levando em consideração tudo isso que eu apresentei para vocês aqui. Olha que interessante essa foto, por exemplo. Quando eu vou mexendo aqui nos ajustes de exposição, de realce, de sombra, eu consigo fazer muita coisa com essa foto, eu não perco ela. E nessa outra foto, onde eu fiz na sombra, por exemplo, eu também consigo fazer muita coisa com ela, olha só, porque eu tenho um bom arquivo, que eu captei ele com consciência, e durante todo o ensaio eu fui trabalhando dessa forma. Nessas fotos do piano também. Quando eu fotografei, eu já sabia que eu queria estourar ela. Então, ter a consciência na hora de fotografar, para a gente fazer uma medição boa e ter arquivos bons para finalizar depois no nosso Lightroom, Photoshop, enfim, no software de edição que você mais gosta. É isso, eu espero que eu tenha te ajudado a entender melhor a medição, a fotometria e a luz do sol para suas fotos. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aí e não esquece de se inscrever e ativar as notificações para sempre ser lembrado dos nossos conteúdos. Eu vou ficando por aqui, gente. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.